pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre crianças, adolescentes e internet. E a pergunta do dia é: qual é o tempo certo para deixar nossos filhos em frente às telas? Televisão, computador, celular, notebook, tablet. Ou melhor, uma pergunta antes dessa: existe tempo certo para isso? Alguém que está me ouvindo agora pode dizer: Rafael, mas que neura? Isso daí não era preocupação tempos atrás e tínhamos televisão, tinha videogame. Por que essa preocupação agora? Antes ninguém se preocupava com isso. E eu digo que sim, muitos pais se preocupavam com o excesso de tempo na frente das telas. Só que na época a gente não usava essa expressão. A preocupação era com a televisão e com os videogames. E qual é a grande diferença para hoje? Portabilidade e variedade. Antigamente, há pouco tempo, a gente não conseguia levar a televisão debaixo do braço para todo lugar. A gente também não tinha disponibilidade de ver tudo o tempo todo na palma da mão. Hoje é o que acontece. Com os celulares e os tablets principalmente, toda criança pode estar a todo momento conectado no mundo virtual. A quantidade de informação, de programas, de filmes, de desenhos na internet hoje é quase infinita. Se quiser dá para ficar 24 horas por dia, a vida toda na internet, sem que se esgote a oferta. O assunto não é novo. E quem me acompanha sabe que há anos insisto nele. Vamos ver agora como é que eu me comporto com um filho pequeno em casa. A Academia Americana de Pediatras dos Estados Unidos, por exemplo, recomenda que até os 24 meses o tempo de tela seja zero, salvo eventuais conversas com outros adultos em viagem, por exemplo, com o pai ou com os avós em outra cidade. Dos 2 aos 5 anos, a sugestão é que não passe de 1 hora por dia, com programas qualificados, programas de boa qualidade e acompanhados por um adulto, de preferência pelos pais. Dos 5 aos 7 anos, a recomendação é 2 horas no máximo por dia, também com bons programas e também acompanhados ou monitorados pelos pais. Já para pré-adolescentes e adolescentes, que o controle não é tão fácil, todo mundo sabe, a recomendação é que a família crie diretrizes como um todo para o uso de televisão e internet. A Associação Americana de Psicologia dos Estados Unidos concorda com essas regras, mas com reservas importantes. Ela entende que não há tempo suficiente, não há estudos suficientes para que se estabeleça conclusões absolutas. Já a Sociedade Brasileira de Pediatria, em fevereiro desse ano, divulgou o manual Menos Telas, Mais Saúde, com sugestões muito parecidas com as duas entidades americanas. E para quem não sabe, já existe até uma CID, Classificação Internacional de Doenças, para dependência digital, mais especificamente para dependência de jogos eletrônicos, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. E existe fórmula mágica para prevenir problemas dessa natureza? Infelizmente não, mas alguns cuidados a gente pode tomar. Bebês, por exemplo, não precisam ficar na frente da televisão ou de telas. Na realidade, os pais têm que deixar de ser acomodados e não me venham com mimimi de excesso de trabalho, de muitos compromissos, e tem que dar atenção aos seus filhos, mesmo cansados depois de um dia de trabalho. Brincadeiras sem televisão, sem computador, sem celular são possíveis. Foi assim até há pouco tempo, vocês concordam comigo? E todas essas entidades fazem recomendações relativamente simples para contribuir nessa questão. Desligar todas as telas, inclusive a televisão, durante as refeições. Desligar todas as telas de 1 a 2 horas antes de dormir. Oferecer alternativas às crianças e aos adolescentes, como atividades ao ar livre, na natureza ou esportivas, especialmente nos finais de semana. Evitar programas com conteúdo de violência abusivo ou sexual. Ter a participação efetiva dos pais no dia a dia da criança, inclusive nas questões de escola. E óbvio, os pais têm que dar o exemplo. Como eu sempre digo, crianças são espelho e esponja ao mesmo tempo. Eu sei que na retórica e na teoria muitas vezes é difícil imaginar o porquê de tantas preocupações com o excesso de tempo das telas. E alguns pais que pensam que há preocupações superlativas demais, me desculpem a franqueza, estão na realidade procurando um conforto íntimo para justificar sua ausência com seus filhos. Todas as entidades que mencionei são unânimes em dizer que o excesso de tempo de tela para bebês, crianças e adolescentes traz consequências sérias, apesar de uma delas falar que não existe tempo suficiente de estudos para conclusões absolutas. Então é importante a gente saber o que psicólogos e pediatras do mundo inteiro estão apontando como problemas mais recorrentes nessa situação. Irritabilidade, ansiedade, depressão, sedentarismo, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, transtornos do sono,
transtornos de imagem corporal, transtornos de autoestima e de alimentação, como sobrepeso, anorexia e bulimia, problemas visuais, auditivos e posturais são alguns dos exemplos. Os profissionais também alertam para alguns problemas ainda mais graves: bullying, cyberbullying, questões envolvendo sexualidade, como pornografia, sexting, sextorção, abuso sexual, estupro virtual, comportamentos autolesivos, riscos de suicídio, aumento de violência, uso de drogas lícitas e ilícitas, inclusive de cigarros eletrônicos. E tudo isso, gente, pode começar com uma prática aparentemente inofensiva, que é dar para bebês, oferecer para bebês o celular como forma de distração. Mas sem radicalismos, por favor. A internet e a tecnologia estão aí para nos ajudar. Dosar é que é importante. Não dá para simplesmente cortar de um pré-adolescente ou de um adolescente o computador da noite para o dia. Eles precisam de integração, eles precisam interagir com seus colegas e, muitas vezes, eles precisam inclusive para as atividades escolares. O importante é o equilíbrio. Estudos apontam, porém, que bebês com excesso de tela chegam aos 36 meses com desempenhos desfavoráveis em testes de triagem comportamentais, cognitivos e sociais. E quando se fala em telas, lembrando, a gente está falando de televisão também, não só de celular e computador. E para crianças mais velhas, conteúdo importa, ou seja, a qualidade do que elas veem na internet ou na TV pode fazer uma gigantesca diferença. Não adianta só limitar o tempo, é importante saber o que seu filho faz e vê diante das telas. Repito, desamarrem seus filhos e desamarrem-se vocês também. Além disso, amarrem-se a eles, no bom sentido, claro, sem sufocar, sem nós, mas com aquele engajamento familiar que nenhuma rede social vai poder substituir. Pessoal, se gostaram do papo de hoje, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo. É importante que possamos discutir esse assunto de forma mais madura com o maior número de pessoas. Até a próxima!